Aleluia, glória a Deus. Primeira coisa que eu queria dizer é que eu estou muito feliz de estar aqui. Essa igreja foi palco de boa parte daquilo que Deus moveu na minha vida. Hoje eu tenho 35 anos, sou casado há 10 anos e alguns meses, tenho 2 filhos lindos. Um chama-se Benjamin e a outra é uma menina chamada Sofia. E por que eu falo que esse lugar foi palco de muita coisa? Porque esse lugar foi palco do início da minha trajetória como discípulo de Jesus Cristo. Então esse lugar tem boas memórias e boas recordações. Ainda há pouco nós estávamos dando uma volta com a Gabi, falando um pouco com o pastor Odilon, e eu estava entrando em um momento nostálgico de toda a minha trajetória. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje, porque esse lugar não só está marcando minha vida hoje, através da sua vida, mas esse lugar já foi palco de grandes coisas que o Senhor fez na minha vida, e com certeza vai ser palco de grandes coisas que o Senhor fará na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Você fica animado com isso? Glória a Deus. Então respira bem fundo e solta. Fica de pé por alguns instantes no seu lugar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje, mas eu não quero começar essa palavra antes do que você entenda o porquê e do para que você está aqui. Um ambiente como esse, uma conferência como essa, ela precisa trazer um senso de pertencimento, ela precisa trazer em você um senso de que a missão não começa fora daqui, mas ela já começa aqui dentro. E qual é a principal missão nesses dias? Fazer com que o Espírito Santo de Deus capture o seu coração de uma forma tão especial e tão poderosa, que a sua vida nunca mais será a mesma nesses dias. Amém ou não amém? Então feche seus olhos onde você está. Comece a pedir: Espírito Santo de Deus, captura o meu coração nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu estou aqui, eu celebrei ao Senhor, eu adorei ao Senhor, e agora eu peço: sopra o seu vento sobre esse lugar, Espírito Santo de Deus. Vamos lá, faça isso agora. Faça isso agora. Faça isso, vai orando aí no seu lugar, feche seus olhos. Faz isso, pede para o Espírito Santo falar com você nessa noite. É Ele quem vai falar com você nessa noite, é Ele que tem algo sobre a sua vida. Vai entrando no rio. A palavra de Deus vai falar de 2 visões a respeito de Ezequiel, e uma dessas visões ele está caminhando cada vez mais profundo, andando cada nível mais profundo, cada nível mais para dentro do rio, até que ele estivesse submerso nesse rio. Fazendo isso, vai falando: Espírito Santo, me conduza a níveis mais profundos na tua presença. Vai fazendo isso agora, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir agora, deixa o Espírito Santo de Deus te pegar pela sua mão agora. Tu és suficiente, Jesus.
virasse para essa pessoa que está do seu lado, colocasse a mão sobre o ombro dela e dissesse para ela assim, olha para ela agora nesse momento, e dissesse para ela assim: eu posso orar por você agora? Eu acredito que a resposta dela foi sim, então você vai começar a orar pela vida dela nesse momento. Mas vamos lá, pegue isso no seu espírito, conecte o seu espírito a essa oração e comece a orar sobre a vida dessa pessoa que está do seu lado agora. Seja de 2 em 2, seja de 3 em 3, faça isso agora. Incomparável.
Continue bebendo, continue bebendo. Continue bebendo dessa fonte, continue bebendo dessa fonte inesgotável. Se você ora em línguas, faça isso agora. Sermos inundados por tua glória, Senhor. O teu amor nos faz, Jesus. O teu amor nos faz. E faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez, e faz outra vez. Se você pode no seu lugar, levante as suas mãos aos céus. Comece a honrar a presença de Jesus nesse lugar. Comece a dizer quem o Senhor é para você. Comece a honrar ao nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te honramos nessa noite. Nós dizemos que o Senhor é o dono de todas as coisas. Nós sabemos que todas as coisas foram feitas pelo Senhor e para o Senhor, Deus. Senhor Deus, nós te colocamos no centro dessa conferência, Senhor. Nós te colocamos no centro dessa noite, Pai, porque nós sabemos que se não fosse o Senhor, nada disso estaria acontecendo. Então nós te exaltamos nessa noite, com as nossas mãos levantadas, com os nossos lábios, Senhor Deus, bendizendo o teu nome. Declaramos que tu és santo, que tu és santo, 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 que se não é o Senhor, não seria ninguém nesse lugar. Pai, nós declaramos que nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Declare o seu amor pelo Senhor, declare o seu amor pelo Senhor, dizendo: Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. O Senhor é o mais belo, o Senhor é o magnífico, o Senhor é o extraordinário, o Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o desejado das nações, o Senhor é aquele ao qual nossa alma anseia, o Senhor é aquele ao qual nosso espírito anseia, o Senhor é aquele ao qual nós estamos dia e noite, noite e dia, sem cessar, buscando, adorando, exaltando. Que a nossa vida venha refletir o Senhor, que a nossa vida venha refletir quão grande é o Senhor sobre as nossas vidas. Comigo dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero continuar bebendo da sua fonte. Senhor Jesus, que o meu coração, que a minha vida, que aquilo que o Senhor tem ministrado sobre mim venha a ser marcado em meu coração, para que eu nunca mais esqueça da missão, do comissionamento, da obra, do chamado que o Senhor tem sobre a minha vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus. Quantos estão felizes de estarem aqui nessa última noite? Glória a Deus, que bom que você está feliz. Você pode tomar o seu lugar. Eu tenho uma palavra de Deus sobre a sua vida, e eu espero que você capture tudo aquilo que o Senhor deseja falar com você nesse tempo, tá bom? Amém? Pergunta a pessoa do seu lado, você está preparado para isso? Fala, vamos lá, conecta aí.
Se você não tem o seu bloquinho de anotação, não importa, pegue o seu celular, coloque em modo avião, vai lá no Notas, ou talvez se você é Android, vai lá em qualquer outro aplicativo que dê para você fazer as suas anotações. Se você tem o seu contato salvo no WhatsApp, vai lá na sua conversa com você mesmo e escreva o que nós vamos falar hoje, porque eu tenho certeza que você vai precisar ruminar essa palavra depois, mastigar essa palavra mais um pouco depois, para que ela faça ainda mais sentido para você, amém? Se você não está em nenhuma função de voluntariado essa noite, eu peço que você procure um lugar aqui, para que você possa sentar e também beber um pouco mais, amém? Glória a Deus. Existe um texto que tem marcado meu coração e tem me chamado muita atenção, que eu quero compartilhar com você nessa noite. Por que esse texto ele tem chamado minha atenção? Porque muito embora claramente o Senhor tenha um ide para nós, amém ou amém? Muito embora o Senhor tenha um chamado para você, amém? Você está comigo? Muito embora o Senhor tenha um chamado para você, o Senhor tem um ide para você, existem algumas coisas que, para serem executadas e desenvolvidas, elas têm acontecido em boa parte da juventude, em boa parte da galera dos adolescentes, que tem acontecido, talvez não nesse tempo, mas vem acontecendo ao longo de muito tempo, e eu quero ressaltar alguma dessas coisas com você, e depois nós vamos entrar nesse texto, e você vai perceber que tem tudo a ver comigo e com você, isso que nós vamos falar aqui hoje. Então, eu sei que isso talvez nunca vai deixar de existir, esses tipos de pessoas nunca vão deixar de existir, mas o que precisamos fazer é orar para que essa curva de crescimento dessas pessoas, elas sejam achatadas, elas diminuam. Então, existem alguns tipos de pessoa que são crescentes na nossa geração, no nosso meio, a partir de um ide do Senhor, a partir de um comissionamento do Senhor, a partir de um vocacional do Senhor sobre as nossas vidas, que nós precisamos entender quais são esses nichos de pessoas, e depois entender também como nós faremos para diminuir e sermos pessoas segundo o coração de Deus e segundo os propósitos de Deus, amém ou amém? Então, quais são esses nichos de pessoa? As primeiras pessoas que existem, ainda que tenham um chamado, ainda que tenham uma missão, um ide, como eu falei, esse nicho de pessoas é tido como as pessoas que ficam divagando. Vocês sabem o que é isso? Divagando? Uma pessoa que fica ralentando a sua vida, uma pessoa que é devagar. Você conhece alguma pessoa que é devagar aqui? Todo mundo conhece uma pessoa devagar. Todo mundo conhece uma pessoa devagar. Então, quais são as características de uma pessoa devagar? Porque talvez ninguém te falou, porque talvez algumas dessas características é igual um mau hálito, como eu ouvi falar um dia. Quem tem não sabe que tem, mas tem. Então talvez você é uma dessas pessoas que tem essas características de pessoas que ficam divagando, mas você ainda não se identificou com isso. Então quais são as características dessa pessoa? Essas pessoas que ficam divagando ou ralentando algumas coisas, elas sabem o que precisa ser feito, mas elas não fazem. Elas sabem o que precisa ser executado, mas elas não executam. Elas sabem qual é o chamado do Senhor, elas sabem qual é a missão do Senhor, elas sabem qual é o propósito do Senhor sobre a sua vida, mas ela não faz. Talvez não exista ninguém aqui assim. Outra característica desse tipo de pessoa são as pessoas que conhecem o seu chamado, que sabem o para que foi chamado, sabem até mesmo como faz aquilo pelo qual foram chamados para fazer, mas são tão lentas que cada semana é um sim que ela precisa dar. Assim como aquelas pessoas, eu não sei se você conhece uma dessas pessoas, você está comigo aqui? Aquelas pessoas que falam assim: eu preciso emagrecer e segunda-feira eu começo uma dieta. Você conhece uma dessas pessoas assim? Eu preciso emagrecer e segunda-feira eu começo uma dieta. Mas chega segunda-feira, o que ela fala? Eu acho que eu vou começar na outra segunda-feira, porque essa semana tem uma confrate da minha célula. Sim ou não? Já viu essas pessoas? Acontece, são esse tipo de pessoa. Elas ficam divagando uma situação, elas ficam talvez num plural mais
mais específico, são pessoas que são procrastinadoras. Você já conhece alguém assim? São procrastinadoras. Judas, eu creio que foi parte e representava parte dessas pessoas, porque Jesus sabia o que ele faria, Judas sabia o que ele estava prestes a fazer, mas ele não fazia. Tanto é que ele está na mesa da Santa Ceia, comendo do pão, juntamente com Jesus, com os outros discípulos, e não estava fazendo aquilo que ele deveria fazer, que era entregar Jesus, até que Jesus fala assim: Judas, faça logo o que precisa ser feito, faça logo o que você veio fazer aqui. Então Judas sai. Nós sabemos que anteriormente Judas é possuído pelo demônio, mas Judas ele é então instigado a fazer aquilo que ele estava ralentando fazer. Então muitas dessas pessoas, elas estão dessa forma, agindo como se tivesse ainda mais 1 milhão de anos, para que elas tivessem a oportunidade que elas estão tendo hoje aqui na terra. O segundo nicho de pessoas são pessoas que retrocedem. Eu não sei se você conhece também tipos de pessoas como esse, mas são pessoas que retrocedem. Essas pessoas, elas um dia fizeram algo na presença de Deus, elas foram ativas no ministério ao qual o Senhor havia inserido elas, mas hoje elas pararam no tempo. Hoje elas retrocederam, hoje elas deixaram de fazer aquilo que elas faziam, aquilo que elas foram chamadas para fazer, e quem sabe o ministério delas hoje era para estar rompendo, hoje era para estar avançando, mas elas foram retrocedendo na sua vida, e então o que elas estão vivendo hoje era praticamente o que elas poderiam estar vivendo há 10 anos atrás. Eu sou uma dessas pessoas. O que eu estou vivendo hoje, se eu não tivesse sido uma pessoa que retrocedeu diante dos planos de Deus, quem sabe o que eu estou vivendo hoje, eu estaria vivendo há 10 anos atrás na minha vida. Nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer em 1 ano aquilo que não aconteceu em 10, mas nós precisamos saber que nós precisamos sair do nicho desse tipo de pessoa, que retrocedem, pessoas que ao invés de avançar estão retrocedendo, desistindo da sua jornada. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: você não vai retroceder, você não vai desistir da sua jornada, é daqui para frente agora. Então pessoas deixam de estar, pessoas que retrocedem são aquelas pessoas que deixam de estar no lugar que o Senhor a chamou para estar, preferindo estar em tantos outros lugares. O terceiro nível de pessoas que existe, o terceiro nicho de pessoas que existe, são pessoas que avançam. Tem gente aqui? Glória a Deus. São pessoas que avançam. Esse tipo de pessoas são pessoas que representam o reino de Deus. Por que esse tipo de pessoa que avança representa o reino de Deus? Porque o reino de Deus está em completo avanço, dia após dia, semana após semana, hora após hora. O reino de Deus não para. Aqui está acontecendo um movimento, uma conferência. Nos Estados Unidos está acontecendo um outro movimento, uma outra conferência. Na América do Sul está acontecendo outra coisa. Na Coreia está acontecendo outra coisa. Em todo lugar do mundo está acontecendo algo diferente, mas com o mesmo propósito, com a mesma intensidade, servindo ao mesmo Deus. Ou seja, o reino de Deus está avançando dia após dia. Então esse nicho de pessoas que avançam são o nicho de pessoas que representam o reino de Deus, que estão em avanço dia após dia, semana após semana, avançando, continuando, permanecendo, indo segundo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém ou não amém? Nós vemos isso na palavra de Deus através da história que vai relatar sobre Elias e Eliseu. Quando aquele homem ele recebe aquela capa que cai sobre os seus ombros, ele olha e pede: eu só vou me despedir dos meus pais e eu volto para avançar e nunca mais olhar para trás. E o que acontece? Ele volta, se despede dos seus pais, recebe a bênção dos seus pais,
volta para o lugar onde ele estava arando a terra, mata os bois, queima as carroças e vai em direção ao seu propósito. E desde aquele dia nunca mais ele retrocede, nunca mais ele olha para trás. Eu quero declarar sobre a sua vida que se você foi vocacionado por esses dias, você nunca mais voltará atrás diante das palavras de Deus que você recebeu nesses dias. Amém? Amém ou amém? Você recebe isso no seu espírito? Você nunca mais irá voltar atrás. Quem sabe você estava de idas e vindas na presença de Deus, você nunca mais vai voltar atrás. Agora é só para frente, só avançando, só sendo guiado pelo Espírito, só indo adiante, porque é essa a vontade de Deus sobre as nossas vidas. É essa a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E para você que está avançando, existe uma carta para você. Fala para a pessoa do seu lado, existe uma carta para você. Então esse é o tema da nossa ministração, uma carta para você. Por que é uma carta para você? Porque uma carta, ela sempre vai conter parte de uma história, ela sempre vai conter algumas dicas, alguns relatos, e ela sempre vai conter algo que está dizendo para você, avance. E essa é a carta que nós vamos falar a respeito hoje. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 1. Nós sabemos que 2 Timóteo é escrito pelo apóstolo Paulo, um homem que foi um perseguidor de cristãos. Amém ou não amém? Foi um perseguidor de cristãos, perseguidor da igreja de Cristo. E quando ele perseguia a igreja de Cristo, ele oprimia os cristãos, mas de repente ele tem um encontro com Deus. Amém ou não amém? Ele tem um encontro com Deus, e depois que ele tem um encontro com Deus, algo na sua vida muda. Talvez esse encontro com Deus na sua vida está representando esse lugar, essa conferência. Você está tendo um encontro com o Senhor. Talvez você recebeu um poder tão grande do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, que você ainda não havia tido, que você ainda não havia, sentido da parte de Deus, e você está recebendo Ele hoje, através de uma canção do Ministério de Adoração, através de uma palavra dos que já liberaram uma palavra aqui, através de uma oração que você recebeu nesse tempo. Você teve um encontro. Então, assim como o apóstolo Paulo teve um encontro naquele dia, e a sua vida nunca mais foi a mesma, eu quero declarar que essas palavras que foram liberadas sobre você farão de você uma pessoa que avança, ou seja, uma pessoa que nunca mais será a mesma. Amém ou não amém? Por isso que muitas vezes nós precisamos ficar atentos dos nossos encontros com o Senhor, para que então nós possamos avançar em direção àquilo que Ele tem. Então, 2 Timóteo é uma carta do apóstolo Paulo ao seu amado filho Timóteo, do seu discípulo Timóteo. E o fato dele estar escrevendo essa carta iria fazer com que Timóteo caminhasse agora para uma jornada sobrenatural do seu ministério. Ainda que o lugar aonde o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta fosse um tanto quanto hostil, o lugar que o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta seria um propagador de cartas aonde eu e você seríamos inspirados por elas nesse tempo. Amém ou não amém? Então, essa carta que o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, ela está ocorrendo no fim da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está prestes a ser morto. Como você já sabe, ele está numa prisão, prestes a ser morto, prestes a morrer. Como que o apóstolo Paulo morre? Decapitado. E então ele está escrevendo as suas últimas palavras, as suas últimas cartas. As suas palavras de despedidas se tornariam as palavras de impulsionamento para a vida do seu filho Timóteo, para a vida de Timóteo. Então, você que recebeu um comissionamento nesse tempo, você que foi vocacionado nesse tempo, você que sente que o Senhor te comissionou para algo durante essa conferência, você precisa entender que você não deve parar. E para que você não pare, você precisa saber de algumas dicas que o apóstolo Paulo deu para Timóteo, que fazem total sentido para a sua e para a minha vida nesse tempo.
Quais são essas dicas e quais são essas direções que o apóstolo Paulo dá, conselhos que o apóstolo Paulo dá para o seu filho Timóteo? 2 Timóteo 1,8 está falando da primeira dica. Diga comigo: não me envergonho do Evangelho. Essa era a primeira dica que o apóstolo Paulo estava dando. 2 Timóteo 1, capítulo 1, verso 8 está dizendo: portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida que você, quantos aqui tem um sentimento de timidez no seu coração às vezes? Levante sua mão bem alto. Você é tímido? Talvez era para você liberar uma palavra para alguém, talvez era para você, mandar uma mensagem para alguém, orar por alguém, e você foi surpreendido por uma timidez tremenda dentro de você. Levante sua mão bem alto. Vergonha, timidez, levante sua mão bem alto. Permaneça com a sua mão bem alto levantada. Se coloque de pé no seu lugar. Já vamos começar a quebrar essa vergonha aí. Vamos lá. Quantos aqui sabem que o Senhor não depositou em você o espírito de covardia? Levante sua mão. O Espírito do Senhor depositou sobre você um espírito de ousadia. A palavra de Deus vai dizer que Ele depositou, nós vamos ler isso um pouco mais para frente, que Ele liberou sobre nós um espírito de ousadia, de intrepidez do seu espírito. Mas o diabo sabe disso. A proporção de pessoas tímidas nesse ambiente é muito maior do que as pessoas ousadas nesse ambiente. Mas se nós orarmos essa noite, para que essa timidez saia do seu coração e da sua mente, para que essa prisão que o diabo lança sobre a sua mente saia de você hoje, em nome de Jesus, muito provavelmente os próximos cultos e as próximas conferências desse lugar terão o dobro de pessoa que tem aqui hoje. Por que isso vai acontecer? Vamos lá. Por que isso vai acontecer? Porque você não apenas se levantou no seu lugar físico, você se levantou no seu lugar no espírito, porque o Senhor não depositou em você um espírito de timidez, mas um espírito de ousadia. Amém ou não amém? Então feche seus olhos no seu lugar e estenda suas mãos. Deus, nós oramos agora. Pai, nós oramos agora para que todo espírito de timidez que estava dominando essa mente e esse coração, nós oramos agora que em nome de Jesus seja cancelado. Nós oramos para que agora o poder que existe no seu nome seja liberado sobre essas pessoas agora, e que seja levantada agora jovens e adolescentes com um espírito de ousadia, agora em nome de Jesus. Pai, nós declaramos agora toda mentira do diabo sobre a sua vida. Nós declaramos que as palavras que o diabo tem colocado sobre você de medo, quando você está prestes a lançar uma palavra, quando você está prestes a falar sobre algo, sobre o amor de Jesus, essas palavras têm sido mentiras sobre você, dizendo que você não pode, dizendo que você vai passar vergonha, dizendo que você não é capaz de fazer isso. Nós declaramos agora em nome de Jesus que sejam canceladas essas indagações do diabo sobre o seu coração e sobre a sua mente, e nós profetizamos que os seus ouvidos nessa noite estão sendo alinhados no centro da vontade de Deus. Os seus ouvidos estão sendo afinados com a palavra de Deus, estão sendo afinados com a mentalidade do reino dos céus, para que você possa ser um propagador do evangelho, seja na sua escola, seja na sua faculdade, por onde quer que você for e por onde quer que você estiver. Essa verdade nós declaramos sobre a sua vida. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora e diga assim: Senhor Jesus, eu declaro que a minha mente é uma mente direcionada pelo Senhor. Senhor Jesus,
Eu declaro que a minha mente não tem mais espaço para pensamentos covardes. A minha mente, a partir de agora, pensa nas coisas do seu reino. Senhor Jesus, eu declaro sobre a minha vida um espírito de ousadia, em nome de Jesus, amém e amém. Pode celebrar o nome do Senhor Jesus. Então esse primeiro conselho é muito importante para nós. Por que ele é importante para nós? Nós acabamos de orar a respeito disso. O diabo tem aprisionado a vida de jovens e adolescentes, homens e mulheres, para que o reino de Deus deixe de avançar debaixo de uma opressão de mentira a respeito da covardia, do medo, da timidez. Ele tem feito isso, e nós precisamos entender que esses conselhos que o apóstolo Paulo está liberando na sua carta é para mim e para você hoje. O segundo conselho que o apóstolo Paulo libera é: você não é merecedor do chamado que você tem. Isso precisa ser uma verdade para você. Eu sou chamado para ser pastor. O Senhor me vocacionou para isso, o Senhor me chamou para isso. E eu preciso entender que, ainda que eu desenvolva talentos, habilidades sobre isso, ainda que eu possa ter uma boa eloquência, ainda que eu possa desenvolver isso, com o passar do tempo, cada dia melhor, eu me tornarei cada dia mais imerecedor daquilo que o Senhor está fazendo sobre a minha vida. Se você tiver uma mentalidade de que você é imerecedor daquilo que o Senhor está fazendo sobre a sua vida, assim que o apóstolo Paulo vai dizer: miserável homem que sou, diante de tantos exemplos e diante de tantas coisas que nós vemos a partir da sua vida, ele está se considerando um miserável. Nós precisamos entender que nós somos imerecedores daquilo que o Senhor liberou sobre as nossas vidas. E ele está falando isso em 2 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 9, que está dizendo: pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque nós merecemos. O Senhor não te chamou por esse ministério porque você merece, mas porque Ele deseja e encontrou em você um coração disposto e disponível para viver os desígnios que Ele tem sobre a sua vida. É por isso que Ele te chamou. Fala a pessoa do seu lado: não é porque você tem um rostinho bonitinho. Se não tem, você acaba profetizando agora, amém? Não é porque você tem um rostinho bonitinho, não é porque você tem boas conexões, não é porque você faz amizade rápido, não é porque você é legal, não é porque você se conecta a pessoas legais, não é porque você está no hype, não é porque você se veste bem, mas é porque o Senhor decidiu te usar nesse tempo. É porque o Senhor escolheu você para liberar algo específico sobre esse tempo. Então nós somos imerecedores, mas mesmo assim a graça do Senhor nos alcançou nesse tempo, nos comissionou para que nós pudéssemos viver algo sobrenatural na sua presença. Mas cada dia mais nós precisamos entrar em uma mentalidade que nós somos imerecedores. Sabe por quê? Porque senão de repente você vai estar ganhando 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 pessoas para Jesus, e você vai estar se achando: não, eu consigo mesmo. Não, se não fosse eu, meu líder de jovem, eu não sei nem o que seria dele. Não, se não fosse eu nesse ambiente, se não fosse eu na adoração, se não fosse eu dançando, se não fosse eu fazendo aquilo, se não fosse eu fazendo aquilo outro, talvez essa conferência nem estaria acontecendo. Ei, preste atenção nisso. Você é tão imerecedor do título que você tem, talvez do dom que você tem, que se não fosse você, o Senhor levantaria outra pessoa para fazer aquilo que você faz. Nós precisamos entender isso. Mas o Senhor deseja te usar. Fala isso para a pessoa do seu lado: o Senhor deseja te usar, e Ele vai te usar. O terceiro conselho que o apóstolo Paulo dá é: nunca deixe de ter fé. Nós sabemos que a fé, ela remove montanhas, amém ou não amém? Nós sabemos que a fé é capaz de fazer muitas coisas, amém ou não amém? E o apóstolo Paulo está dizendo isso em 2 Timóteo capítulo 1, verso 13: apegue-se com fé e amor em Cristo Jesus.
Timóteo, na sua jornada, apegue-se com fé e amor no Senhor Jesus. Apegue-se com amor, apegue-se na fé no Senhor Jesus. Não é a fé que você vai ter nos seus talentos, mas é a fé que você vai ter no Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus, Timóteo, vai dizer que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor Jesus. Amém ou não amém? E a quarta dica que o apóstolo Paulo está deixando é: guarde a Bíblia sempre em seu coração. 2 Timóteo 1,14, na parte B, está dizendo assim: guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Qual é essa verdade? É essa que você carrega da palavra de Deus. Essa é a verdade que o apóstolo Paulo está falando. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Guarde os princípios da palavra de Deus. Guarde os princípios que estão lançados em cada folha, em cada página, em cada história da palavra de Deus. Se não for a Bíblia, qual será o livro que irá te guiar? Se não for a palavra de Deus. A Bíblia, ela precisa ser nesse tempo o nosso principal livro de conduta e fé. Eu sei que nós lemos tantos outros livros de tantos outros autores, isso nos edifica, mas não existe nada mais edificante que a palavra de Deus sobre a sua vida. Não existe nada mais edificante do que as frases contidas na palavra de Deus, do que os versículos contidos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é capaz de fazer coisas que homem nenhum pode fazer. É a palavra de Deus quem faz. É a palavra de Deus lançada, é a palavra de Deus que nunca volta vazia, é a palavra de Deus tão penetrante como uma espada de 2 gumes, é a palavra de Deus que tem poder, sabe, para estraçalhar sofismas que nós carregamos dentro de nós, é a palavra de Deus que tem poder para libertar, para curar, para salvar, para transformar, é a palavra de Deus. Então, se você guardar essa verdade no seu coração, todos os dias da sua vida, você poderá viver uma transformação sobrenatural. Por quê? Porque não é a palavra que sai da boca de um homem, mas é a palavra que sai da boca de Deus, que tem poder para fazer algo na sua vida. Não é a respeito daquilo que eu falo, mas é a respeito daquilo que eu estou lendo, que já está na palavra de Deus acessível por você. Amém ou não amém? Você está aqui? Vamos lá então. Então esses conselhos provavelmente não eram simplesmente conselhos que o apóstolo Paulo está sentando um dia dentro da prisão e pensando na sua vida: eu acho que seria legal colocar isso para Timóteo, eu acho que seria legal deixar isso como uma carta para Timóteo. O apóstolo Paulo vai falar em um dos seus versículos de que o evangelho por ele anunciado não vinha de uma persuasão humana, mas o evangelho pelo apóstolo Paulo anunciado, que chega em nós hoje, era um evangelho de revelação divina. Então os conselhos que o apóstolo Paulo está liberando, os conselhos que o apóstolo Paulo estava dando a Timóteo, não eram conselhos que ele estava sendo guiado pela sua emoção, mas eram fundamentos que ele estava encontrando na presença de Deus. Eram fundamentos que eles estavam encontrando na jornada de caminhar com o Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Era isso, ele estava encontrando isso e ele estava transferindo isso por revelação, por intimidade, por leitura, por aquilo que o Senhor ministrava ao coração dele. Então não eram simples conselhos, por isso não olhe, não anote isso simplesmente como trechos de uma ministração. Anote isso como conselhos que o próprio Espírito Santo de Deus está desejoso para ministrar e para trazer como fundamentos dentro do seu coração e do seu ministério. Agora, o apóstolo Paulo, ele também está lembrando Timóteo a respeito de algumas outras coisas, tão importantes quanto as que nós lemos agora. E eu queria entrar um pouco mais adentro desse texto, e quem sabe nós vamos começar ele do início. Então, se você puder subir um pouco, 2 Timóteo capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 5. E o texto está dizendo assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus,
pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, escrevo essa carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dêem graça, misericórdia e paz. Dou graça por você ao meu Deus, que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro, Timóteo, de você em minhas orações, noite e dia. Verso 4: quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria, Timóteo. Lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lóide e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Sabe, Paulo, nesse dia ao qual ele está escrevendo essa carta, era como se ele estivesse dizendo: ah, Timóteo, eu lembro de quando você aceitou Jesus, Timóteo. Eu lembro de como foi aquele dia, eu lembro das lágrimas dos seus olhos aceitando Jesus. Eu lembro de como estava o seu estado emocional naquele dia, Timóteo. Eu estava lá quando você passou por um momento mais importante da sua vida, que foi a decisão de seguir Jesus, que foi o dia onde você foi encontrado, assim como eu fui encontrado. Eu me lembro das suas lágrimas, eu lhe lembro também dos seus sorrisos depois da sua decisão. Seria tão bom, Timóteo, se nós estivéssemos juntos agora para relembrarmos desse momento. Seria tão bom se nós tivéssemos outra oportunidade de nos encontrarmos, Timóteo. Timóteo, eu estava esses dias aqui me lembrando de algumas coisas após a sua conversão. E eu me lembro de como a sua fé era sincera na nossa jornada. Talvez o que o apóstolo Paulo estava lembrando Timóteo era do primeiro amor que existia no coração dele. Talvez é algo que você precisa relembrar hoje. Eu não sei quanto tempo faz que você já decidiu seguir a Jesus, mas quem sabe você, na sua jornada de fé, se descolou do seu processo do primeiro amor que você viveu na sua vida. Então quem sabe esse convite para você hoje seja para que você relembre parte disso. E ele continua, talvez, falando com Timóteo através daquela carta. Ele está dizendo: olha, na realidade, a sua fé que você manifestou durante a sua jornada, ela parece que está na sua genealogia, porque ela se encontrava na sua avó, se encontrava na sua mãe, e agora eu posso vê-la em você. Eu posso perceber que você exercia essa fé tão linda, tão impactante, e eu sei que essa fé, ela continua firme no seu coração. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu sei que essa fé, ela continua firme no seu coração. Eu sei que essa fé, ela pode ser que tenha sofrido algumas alterações, mas eu sei que ela permanece aí no seu coração ainda. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele sabia do seu discípulo, ele conhecia o discípulo que ele tinha. Então muito provavelmente Paulo, ele tinha certeza que Timóteo não havia se desviado do evangelho, mas muito possivelmente, talvez o coração dele estivesse se esquecendo de algumas coisas. Então, assim como você veio para esse lugar, o Senhor estava, através da vida do apóstolo Paulo, lembrando Timóteo de algumas coisas. E ao lembrar Timóteo de algumas coisas, ele está descrevendo conselhos, e ele está descrevendo agora parte da sua história, para que Timóteo tivesse isso firme no seu coração. E é assim durante a nossa caminhada. Talvez você há um tempo atrás era bem mais fervoroso do que você é hoje. Quem sabe há um tempo atrás você era muito mais impulsivo na presença de Deus do que você é hoje. Muito embora você tenha decidido no seu coração, de uma certa forma, viver um novo tempo na presença de Deus, viver dias ainda mais intencionais na presença de Deus, talvez um dia você já viveu nesse mesmo campo de decisão. Talvez um tempo atrás você orava muito mais do que você ora hoje. Talvez há um tempo atrás você jejuava bem mais do que você jejua hoje. Você cantava ao Senhor bem mais do que você canta hoje. Você se humilhava diante do Senhor bem mais do que você faz isso hoje.
mas talvez existia um tempo que você amava bem mais o Senhor do que você ama hoje. E isso precisa mudar nos nossos corações hoje. Se nós queremos, a partir de hoje, a partir de amanhã que seja, viver uma transformação diante daquilo que nós fomos comissionados para viver nesse tempo. Vocês ouviram sobre tantas coisas, tantos assuntos, como identificar o chamado de vocês, como entender a voz de Deus, como perceber algumas coisas na sua vida. E não é justo que agora você permaneça, ou melhor, não é justo que agora você volte a pensamentos antigos, porque é isso que muito possivelmente vai acontecer na sua segunda-feira. O diabo virá sobre pressões sobre a sua vida, o diabo possivelmente virá com palavras de confronto sobre a sua fé, e você precisa estar alicerçado nesses conselhos, você precisa estar conectado a esses conselhos, para que você possa então não desistir da jornada que o Senhor colocou sobre a sua vida, para que você possa não desistir daquilo que o Senhor colocou sobre a sua vida, daquilo que o Senhor te chamou para viver. Amém ou não amém? Então, como que você vai fazer isso? Mantendo a chama acesa no seu coração. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Verso 6 está dizendo: por isso quero lembrar, reaviva a chama do dom que Deus lhe concedeu. O apóstolo Paulo está discorrendo vários conselhos para que a jornada do apóstolo de Timóteo fosse intensa, e agora ele está dizendo: Timóteo, reaviva a chama que o Senhor acendeu no seu coração. Timóteo, aviva a chama que existe dentro do seu coração, para que você possa viver a expansão daquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Então vamos lá, preste atenção nisso. Quem sabe nesses dias você recebeu algo de Deus, assim como nós temos falado, mas talvez você vai precisar praticar isso. E quando você for praticar isso, quem sabe os primeiros dias vão ser tenebrosos, vão ser difíceis. Você acabou de fazer uma oração ao qual nós declaramos que você acaba de ser extraído de um espírito de covardia e colocado em um espírito de ousadia, mergulhado em um espírito de ousadia. Mas possivelmente a vergonha virá novamente, possivelmente o temor virá novamente, possivelmente a timidez virá novamente. E o que você precisa fazer nesse tempo, além de prestar atenção nesses conselhos que nós lemos, você precisa manter a chama acesa no seu coração. Você vai precisar, a palavra de Deus vai falar que o sacerdote, ele precisa constantemente colocar lenha no altar, para que jamais a chama venha se apagar. O único responsável pela chama que o Senhor está acendendo no seu coração nesses dias é você. Preste atenção nisso. O único responsável pela chama que o Senhor acendeu no seu coração nesses dias é você. Você precisa alimentar a chama que existe no seu coração. O seu líder pode ser um facilitador, mas você precisa ser aquele que vai estabelecer sacrifícios para que a chama permaneça acesa sobre o seu coração. Amém ou não amém? Você precisa ser essa pessoa. Então qual deve ser a sua oração nesses próximos dias? Senhor, aviva a chama que o Senhor colocou no meu coração. Senhor Deus, me ajude a aquecer a chama que o Senhor acendeu no meu coração. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, começa a aquecer o meu coração como estava naquele sábado. Senhor, começa a aquecer a chama novamente no meu coração, assim como estava na quinta-feira, na sexta-feira. Eu não sei quantos aqui já tiveram a experiência de ir na mata. Quantos aqui já foram na mata orar? Os que já foram na mata, eu acho que tem um pouquinho mais de 25, 30 anos. Estou errado? Não? Tem uma galera mais nova aí. Enfim, deixa eu te contar uma experiência. Há um tempo atrás, nós participamos de um culto na mata.
Como que funciona o culto na mata? Você vai para uma mata fechada, onde não tem nenhum caminho para você passar direito, mas você vai ali abrindo o caminho, e de repente no meio da mata, geralmente que esses irmãos eles vão orar, que nós vamos orar, abre-se uma clareira no meio do mato, abre-se um círculo no meio do mato, e nós começamos a orar naquele lugar. Tem pessoas que levam violão e começam a fazer uma adoração ali, de repente o rio começa a vir, a água começa, fluir naquele momento, e então a gente começa a orar com uma intensidade maior, a gente começa a profetizar com uma intensidade maior, a gente começa a orar em línguas, e de repente algumas coisas sobrenaturais começam a acontecer nesse lugar. O que de sobrenatural começa a acontecer? Talvez, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas alguns gravetos que caem de árvores começam a acender. Talvez para você pareça um tanto quanto estranho, mas eu desafio aí o Tiaguinho de separar uma galera aí, levar para a mata e começar a ter essa experiência. Vamos lá. E quando nós começávamos a orar muito fervorosamente, o que começava a acontecer? Gravetos que estavam no chão começavam a acender. Alguns acendiam como se fosse brasa, depois que acaba um churrasco, você vai lá olhar naquela churrasqueira e tem aqueles pedaços de carvão pegando fogo. Era isso que nós víamos no chão. E de repente, sempre no fim de uma vigília como essa, nós olhávamos para o chão, estava lotado de graveto pegando fogo, lotado de graveto. E aí nós, na nossa ingenuidade, nós pegávamos alguns gravetos daquele, e nós dizíamos, vamos levar para casa. E nós levávamos para casa na maior empolgação, e quando nós chegávamos em casa, nós pegávamos aquele graveto e de repente, era um galho de uma árvore. Não existia mais fogo ali, não existia mais o fogo naquele graveto, eles não estavam mais acesos, e nós colocávamos ele em um lugar. Mas eu me lembro de uma experiência que um adolescente teve, que ele, depois de uma reunião como essa, ele pega um tanto de gravetos, coloca na sua mochila e ele leva para casa. Quando ele chega na sua casa, os gravetos estão apagados, como tradicionalmente acontecia. E depois de alguns dias, esse menino, ele pega esses gravetos que estavam guardados na sua mochila, ele coloca esses gravetos na sua cama, e ele tem a seguinte e brilhante ideia: eu vou começar a orar aqui dentro, e se aconteceu naquela mata, pode acontecer no meu quarto. E ele começa a orar por aqueles gravetos, ele começa a orar no quarto dele, não por aqueles gravetos, mas para Deus naquele dia. E ele começa a adorar o Senhor, ele começa a exaltar o nome do Senhor. De repente, ele está perdido naquela adoração ao Senhor, ele está submerso naquela presença de Deus, e de repente ele olha para a cama dele, aqueles gravetos estão acesos novamente. De repente aqueles gravetos se acenderam, ou seja, aquilo que estava presente na mata, agora está presente no quarto dele de oração. E ele começa a olhar para aqueles gravetos pegando fogo, e ele pega nas mãos dele, e ele coloca sobre a cama, e ele começa a orar mais e mais e mais. E todas as vezes que ele vai para o devocional dele, no quarto dele, ele está adorando ao Senhor, exaltando o Senhor, e o Senhor está reacendendo aqueles gravetos novamente. Sabe o que isso me diz? Isso me diz que as nossas vidas precisam ser dessa forma. Ou seja, a sua vida precisa ser uma busca diária, a ponto de que aquilo que o Senhor acendeu no seu coração hoje vai fazer com que você amanhã seja aceso novamente. Porque não é esse ambiente que vai fazer com que o Espírito Santo de Deus acenda a chama no seu coração, mas é a sua busca incessante pela presença dEle que vai fazer com que você venha viver uma nova experiência com Ele. Amém ou não amém? Então eu queria compartilhar com você esses conselhos do apóstolo Paulo, e eu queria compartilhar com você esse último versículo que nós acabamos de ler. Mantenha a chama acesa no seu coração. Mantenha a chama acesa no seu coração. Virão dias difíceis, virão dias de desafios, virão dias de tempestades, virão dias aonde talvez o diabo virá com pensamentos incoerentes sobre a sua mente. E o que você precisa fazer é estar conectado com a presença do Espírito Santo de Deus, para que os seus dias, para que os anos que o Senhor tem sobre a sua vida, vivam ou sejam desenvolvidos a partir
de uma unção que o Senhor deseja liberar sobre você. Amém ou amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. Se o ministério de louvor quiser subir aqui. Mas eu gostaria de chamar você aqui à frente. Nós vamos orar por algumas coisas específicas. Eu gostaria de chamar você que deseja dizer ao Senhor a seguinte frase: Senhor, o que o Senhor está começando hoje na minha vida, eu não quero que pare nunca mais, Senhor. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te chamar aqui à frente. Nós vamos ter um momento de adoração, nós vamos orar por você e nós vamos declarar que a jornada que você está começando nesses dias, ela não vai parar. Essa jornada é para uma eternidade. Se você começou a queimar por Jesus, você vai queimar não por dias, mas você vai queimar para uma eternidade. Se você veio aqui nesses dias buscando entender de Deus aquilo que Ele tem para você como ministério, você encontrou e você vai viver por isso durante todos os dias da sua vida. Nós queremos declarar sobre você nesse dia que a chama arderá continuamente sobre o seu coração e você viverá dias poderosos na presença de Deus, anos poderosos na presença de Deus. Aquilo que o Senhor está começando na sua vida não termina depois que uma conferência acaba, mas termina quando o anjo vai tocar aquela trombeta e nós subiremos com o Senhor Jesus para uma eternidade. Começa a colocar o seu coração diante do Senhor. Começa a colocar o seu coração diante do Senhor, dizendo: Senhor, faça sobre o meu coração todos os dias isso que está acontecendo nesses dias. Começa a fazer isso agora, começa a orar diante do Senhor. É a sua oração, é aquilo que você está colocando diante dele agora, é aquilo que você está liberando do seu coração para o Senhor. Talvez a sua oração vai ser simples, mas a sua oração vai ser poderosa, porque o que o Senhor está fazendo na sua vida não é somente para hoje, não é somente para amanhã, mas é para toda uma eternidade. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora. Se você puder, feche seus olhos aí no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós oramos agora e nós pedimos, Pai, nós declaramos: Espírito Santo de Deus, flua sobre esse lugar, flua sobre cada vida, flua sobre cada coração nessa noite. Pai, nós declaramos agora: venha Espírito Santo de Deus, ativa esses corações, Pai, ativa esses corações agora. Feche seus olhos onde você está. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos nesse dia, Pai.
Deus, nós oramos, Pai. Visita os nossos corações, Senhor Deus. Visita os nossos corações nessa noite, Pai. O Senhor já fez tantas vezes e nós pedimos: faça em nossa geração, faça em nossa geração, faça em nossa geração aquilo que o Senhor tem, faça em nossa geração aquilo que o Senhor tem. Nós chamamos agora, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, venha e aviva-nos, venha e aviva-nos, vem e aviva os nossos corações, vem e aviva os nossos ministérios, vem e aviva o dom que há em nós, vem e aviva aquilo que o Senhor colocou em nós. Nós te pedimos nessa noite, venha, Senhor Jesus, venha, Senhor Jesus. Sim, Jesus. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Comece a entregar ao Senhor as suas palavras agora. Comece a entregar ao Senhor as suas palavras agora. Comece a declarar ao Senhor, dizendo: Senhor, vem e queima sobre o meu coração, vem e inunda sobre a minha vida. Talvez você vai começar a lembrar de áreas da sua vida que precisam de um toque do Senhor. Comece a colocar isso diante dele. Quem sabe existem áreas da sua vida que ainda não conhecem a Jesus. Quem sabe existem áreas da sua vida que o Senhor ainda, que você ainda não permitiu que o Senhor entrasse.
talvez são as suas emoções, talvez são emoções que o Senhor ainda não teve liberdade para trabalhar nelas. Talvez são situações que o seu coração ainda se encontra ferido. O Senhor deseja te usar e Ele vai te usar, mas antes disso, Ele quer trabalhar em seu coração, Ele quer queimar no seu coração, Ele quer mudar de lugar algumas coisas dentro do seu coração. E nós queremos declarar essa noite, que essa noite não é apenas uma noite onde você vai estar sendo enviado para a sua escola, enviado para a sua faculdade, enviado para o mercado de trabalho, mas é um lugar onde o Senhor está alinhando o seu coração. Começa a apresentar isso para o Senhor. Começa a apresentar isso para o Senhor. Deixa Ele começar a curar, deixa Ele começar a transformar, deixa Ele começar a cuidar de áreas específicas. Vamos lá, deixa Ele fazer isso, deixa Ele fazer isso.